Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje, sempre, e te guarde no caminho do Senhor. Eu sou a pastora Argélia e estarei com você em mais uma edição do programa Respostas para a Vida da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no bairro Boa Vista. Hoje eu converso com você pela última vez aqui no programa Respostas para a Vida, pois minha família e eu vamos assumir um novo campo de trabalho no estado de Santa Catarina, na cidade de Timbó. Quero agradecer a você, ouvinte, pela sua companhia, pela sua audiência nestes 7 anos e 8 meses que residi aqui em Limeira e estive à frente do trabalho pastoral na comunidade da Boa Vista. E dizer também que em breve chegará um novo pastor na nossa igreja e vocês vão poder conhecê-lo e acompanhar também, conhecer a sua voz aqui nos programas Respostas para a Vida. Desejo que também seja um tempo abençoado e que com esse novo pastor vocês possam também receber boas mensagens do Evangelho de Senhor Jesus Cristo. E eu inicio este programa de hoje, que é um programa também de despedida, com uma canção que fala muito sobre o trabalho de um pastor e o trabalho de uma pastora. Esta música se chama Nos Campos do Mundo, de José Acácio Santana. É sempre com esta canção que eu gosto de me despedir dos locais onde trabalho, lembrando que o trabalho continua com quem chega e também continuará comigo para onde eu for. Ouçamos a canção. De luz e esplendor.
Estamos no tempo da Quaresma, um tempo que nos chama para rememorar o grande amor e o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Para nos acompanhar nesta semana, temos o lema bíblico de João, capítulo 3, os versos 14 e 15, que diz assim: Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos aqueles que nele creiam tenham a vida eterna. A palavra desta semana nos lembra que precisamos crer em Cristo Jesus, crer que ele foi levantado naquela cruz e que isso não foi em vão, mas que foi única e exclusivamente para que você e eu possamos ter a vida eterna ao crer que isto é verdade. Que você possa olhar para Jesus, crer nele e ter a vida eterna. Oremos. Deus amado e todo-poderoso, que o teu Espírito Santo nos envolva com a sua doçura e com o seu consolo, e nos ensine a olhar para Jesus em todos os momentos, não focar nas dificuldades, não focar nas decepções, mas focar na fé no único Salvador, que é Cristo Jesus. Que ao olhar para Jesus possamos ter a plena certeza de que a sua morte foi para que tenhamos a vida eterna. Que tu venhas a abençoar cada pessoa que vem buscar o Evangelho através deste programa da comunidade de Limeira. Em Cristo Jesus. Amém. O texto bíblico deste domingo é de Números, capítulo 21, versos 4 a 9, onde diz assim: Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar uma volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para que morrêssemos no deserto, onde não temos pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí, o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então, o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire as cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Neste texto, nos é contado que o povo saiu para dar uma volta na região de Edom. Caminhar, dar uma volta. Por que motivo? Não sei. O que te faz caminhar? Por que você sai para dar uma volta? Às vezes a gente sai para dar uma volta, para esfriar a cabeça, para colocar as ideias no lugar. Não sei o motivo pelo qual o povo saiu para dar uma volta na região de Edom. Mas nos diz o texto de Números que enquanto eles estavam caminhando, eles perderam a paciência. O povo perdeu a paciência. O que você faz quando você perde a paciência? Você vai dormir? Você vai comer? Você fica em silêncio, se fecha? Ou você precisa falar, precisa xingar, precisa colocar para fora? Cada pessoa tem uma forma de reagir quando perde a paciência. O povo também teve uma reação quando perdeu a paciência. E ao perder a paciência, o povo começa a falar.
E não é uma fala qualquer. O povo começa a falar contra Deus e contra Moisés. Eles falam contra Deus e falam contra Moisés porque nesta fala nós podemos perceber que eles reconhecem e entendem que Deus e Moisés são os responsáveis por tudo que está acontecendo. E qual é o motivo da sua perca de paciência e da sua reclamação? É porque eles estavam no Egito e agora eles estão no deserto, sem pão, sem água e já estão cansados da comida horrível. Eu quero chamar a atenção para você que Deus não obrigou ninguém a sair do Egito, mas Deus deu a oportunidade de sair do Egito. Deus disse que tinha um outro lugar para eles, diferente das condições do Egito. Uma terra prometida, uma terra onde seriam pessoas livres e não seriam pessoas escravas. Deus convidou eles a seguir o seu servo Moisés para este novo lugar, mas Deus não obrigou a ninguém a sair de lá. Todos os que se colocaram a caminho, se colocaram por livre e espontânea vontade. Mas o povo achou que, como tinha esta promessa, seria algo muito rápido. A gente vai sair do Egito, vai chegar na terra prometida e vai estar tudo resolvido, não vamos mais ter problemas. Porém, durante o processo, durante o deserto, Deus começa a provar o povo. Deus começa a querer saber se o povo vai ser fiel a Ele e se na terra prometida eles não vão esquecer de adorá-lo, de amá-lo, de respeitá-lo e de obedecê-lo. Então, quando vem pequenas dificuldades, o povo já se revolta contra Deus e contra Moisés. Porque o que levou eles a reclamar contra Deus e contra Moisés foi algo muito simples: a comida. Estavam enjoados da comida que Deus lhes dava diariamente. E ainda diz o texto que eles estavam cansados da comida horrível. Deus não estava deixando faltar nada, mas ainda assim eles tinham motivo de reclamar. Às vezes nós também reclamamos de coisas pequenas. E aqui neste texto, nós vemos que isto, reclamar contra Deus, falar mal de Deus, falar mal de Moisés e falar mal da comida, foi considerado por Deus um pecado, porque eles estão insatisfeitos com a provisão que vem do Senhor. Então, Deus manda cobras para o meio deles. Estava ruim a comida? Pois então Deus mandou cobras para ver se eles acordam, para ver se eles dão valor. Às vezes a gente também reclama por pouca coisa, porque acha que não está do jeito que a gente quer, porque a gente quer sair do Egito e chegar logo aonde Deus quer nos colocar. Nós não queremos o processo que Deus precisa fazer conosco para nos mantermos fiel. Reclamaram da comida. Eu gostaria que você não esquecesse disso, que reclamar, falar mal de Deus, falar mal de Moisés e falar mal da comida foi pecado. E por que a gente sabe que foi pecado? Porque depois que Deus envia as cobras, eles mesmos, as pessoas que estavam caminhando, que perderam a paciência e que reclamaram, foram falar com Moisés. No versículo 7 está escrito: pecamos, nós pecamos. Eles reconhecem, nós pecamos, nós erramos. Qual foi o erro? Falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Eles admitem, eles vêm e falam com Moisés. E em seguida eles dizem assim: peça que Deus tire as cobras do meio da gente. Peça que Deus tire as cobras do meio da gente. Eles pedem que Moisés ore em favor deles, os livres das cobras, logo depois de terem falado: olha, a gente falou mal de você. A gente se reuniu, a gente foi dar uma volta lá em Edom, e nessa voltinha que a gente foi dar, nessa voltinha que a gente estava todo mundo junto, a gente aproveitou para falar mal de você, para falar mal de Deus, mas agora você ora pela gente? E eu quero te perguntar, você teria orado por esse povo que falou mal de você? Se a sua resposta for não, eu não teria orado, então a sua relação com Deus precisa melhorar muito.
porque Moisés não deixa isso ganhar espaço no seu coração, porque ele entende qual é a sua missão e o seu trabalho. E mesmo o povo tendo falado mal dele, ele intercede em favor do povo. Ele busca a Deus em favor do povo. Ele vai falar e orar com Deus em favor daqueles e daquelas que falaram mal dele, que se reuniram para falar contra ele. Deus não tirou as cobras do meio do povo, mas resolveu o problema. Pediu que Moisés colocasse a cobra de metal e quem olhasse para aquela cobra depois de ser mordido seria curado. Ou seja, Deus, de novo, não resolve do jeito que o povo quer, porque o povo queria que as cobras fossem retiradas do arraial, retiradas do acampamento. Mas Deus não as retira. Deus coloca uma solução que o povo precisava para se tornar obediente, crente e fiel a Ele. Muitas vezes, Deus também não tira as cobras que estão querendo nos morder, mas Ele levantou Jesus para que nós pudéssemos crer nele e conseguir permanecer vivo, ainda que tenham muitas cobras ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você não se junte com ninguém para falar de Deus ou das pessoas, que Deus também te ensine a orar como Moisés orou, por todas as pessoas, também por aquelas que eventualmente falam contra você. Deus te abençoe. Ouçamos a canção, Então se verá o Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Em nossa comunidade, temos culto todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Venha fazer uma visita, venha conhecer a igreja, venha celebrar o nome do nosso Deus. Estamos na Rua Boa Vista, no número 36. E como sempre, eu desejo que os anjos do Senhor repousem sobre tua casa, repousem sobre tua vida e te acompanhem na caminhada. Que Deus vos guarde no caminho do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor. Queiram então